boa noite, boa madrugada, bom dia, boa tarde, seja lá qual for a hora que você estiver me escutando, que seja muito bem-vindo ao culto do Evangelho da Noite. Hoje nós vamos fazer o primeiro culto de julho de 2024. É o culto do dia 4 de julho de 2024. E para fazer a nossa harmonização, que não é a harmonização facial, é a harmonização vibracional, nós vamos ler uma página edificante do livro Fonte Viva, e é a lição 8. Difícil, né, ler lição de número baixo, né? Então, essa lição 8, cujo o título é Obreiros Atentos. Aquele, porém, que atenta bem para a lei perfeita da liberdade e nisso persevera, não sendo ouvinte esquecido, mas fazedor da obra, esse tal será bem-aventurado em seus feitos. Tiago, né, a sua carta de Tiago, capítulo 1, versículo 25. Esse Tiago não dá nada, não. O discípulo da Boa Nova, que realmente comunga com o Mestre, antes de tudo compreende as obrigações que lhes são afetas e rende sincero culto à lei de liberdade, ciente de que ele mesmo recolherá nas leiras do mundo o que houver semeado. Sabe que o juiz dará conta do tribunal, que o administrador responderá pela mordomia e que o servo se fará responsabilizado pelo trabalho que lhe foi conferido. E respeitando cada tarefeiro do progresso e da ordem, da luz e do bem, no lugar que lhe é próprio, persevera no aproveitamento das possibilidades que recebeu da providência divina, atencioso para com as lições da verdade e aplicado às boas obras de que se sente encarregado pelos poderes superiores da terra, caracterizando-se por semelhante atitude o colaborador do Cristo, seja estadista ou varredor, está integrado com o dever que lhe cabe, na posição de agir e servir, tão naturalmente quanto comunga com o oxigênio no ato de respirar. Se dirige, não espera que os outros lhe recordem os empreendimentos que lhe competem. Se obedece, não reclama instruções reiteradas quanto às atribuições que lhe são deferidas na disposição regimental dos trabalhos de qualquer natureza. Não exige que o governo do seu distrito lhe mande adubar a horta, nem aguarda decretos para instruir-se ou melhorar-se.
fortalecendo a própria liberdade de aprender, aprimorar-se e ajudar a todos, através da inteira consagração aos nobres deveres que o mundo lhe confere. Faz-se bem-aventurado em todas as suas ações, que passa a produzir vantagens substanciais na prosperidade e elevação da vida comum. Olha que importante, hein? Semelhante seguidor do Evangelho, de aprendiz de mestre passa a categoria dos obreiros atentos, penetrando em glorioso silêncio nas reservas sublimes do celeste apostolado. Graças a Deus. Graças a Deus mesmo, hein? Muitas graças a Deus. Que você vê só, né? Ele é o que vem até sendo a linha condutora das últimas lições aqui do Evangelho da Noite. Né? A pessoa realmente, a pessoa está na senda e ela está realmente levando do culto, do estudo, levando as prescrições, as máximas filosóficas dessa filosofia de vida que é ser cristão. Deixa eu ver um negócio. Tá. Então agora vamos fazer a nossa prece de abertura, agradecendo toda a semana que tivemos desde o último culto e todo o envolvimento, todo o amparo, toda a proteção que tivemos durante essa última semana. Agradecer por termos mais esse convite e por termos podido efetivamente comparecer para a realização desse culto. Agradecer o amável convite e agradecer por termos efetivamente termos podido comparecer. Que durante esses próximos minutos que passaremos juntos, que possamos receber em nossos lares físicos e espirituais os espíritos benfeitores do Evangelho da Noite, essa verdadeira caravana de espíritos que realmente realizam esse culto, que nós possamos estar com as nossas portas e janelas abertas para bem recebê-los, e também que possa beneficiar os nossos templos, que são os nossos corpos, reequilibrando, reharmonizando e reenergizando. Graças a Deus, que nós possamos passar minutos maravilhosos em contato com essa espiritualidade, de forma que possamos, ao final deste culto, estar um pouquinho melhores e prontos para aplicar esses ensinamentos, essa verdadeira filosofia de vida que o Cristo veio trazer para nós, como sendo a boa nova, que nós saibamos aproveitar essa boa nova. Só nos resta então, Senhor, dar graças, graças à egrégora da Aliança da Fraternidade e do Evangelho da Noite, dar graças a Deus, graças ao Espírito Santo de Deus e graças ao Cristo de Deus, graças ao nosso patrono São Francisco de Assis e aos nossos guias e protetores espirituais, anjos da guarda,
e pedir a Cristo a permissão para dar por iniciado o culto da noite de hoje, dizendo o lema da nossa casa, paz e fraternidade, e o lema de Francisco, paz e bem, graças a Deus. Então hoje vamos dar continuidade ao estudo do Evangelho de Lucas, capítulo 8. Hoje temos apenas 3 versículos, que são muito emblemáticos, né? No Evangelho de Lucas, tá? Porque os outros 2 sinóticos, Mateus e Marcos, também retrataram. Só que Mateus usou 7 versículos e Marcos 5. E Lucas, que é o evangelho que estamos seguindo, usou 3. E é o episódio intitulado A Família de Jesus, que vocês certamente já ouviram, conhecem, mas nunca tiveram a oportunidade de ver com maior profundidade. E no Lucas narra assim: vieram ter com ele sua mãe e seus irmãos, e não podiam aproximar-se dele por causa da multidão. E foi-lhe dito: tua mãe e teus irmãos estão lá fora, querendo te ver. Ele, porém, respondendo, disse-lhes: minha mãe e meus irmãos são aqueles que ouvem a palavra de Deus e a praticam. Aproveitou o episódio para dar um ensinamento super profundo que ele vem relatando desde que chegou, né, de diversas formas. Aí que tá, o apostolado do Cristo, ele não falou nada uma vez só. Ele falou de diversas formas para que nós possamos nos apropriar, né? E que nós então possamos efetivamente assimilar esse preceito e levar para a vida diária. Porque, por exemplo, Mateus narra assim: enquanto ele ainda falava à multidão, a mãe e os irmãos dele estavam de fora procurando falar-lhe. E alguém disse-lhe: olha, tua mãe e teus irmãos estão lá fora e procuram falar-te. Mas ele respondeu ao que lhe falava: quem é minha mãe? Quem são os meus irmãos? E estendendo a mão, ele, para os seus discípulos, disse: eis minha mãe e meus irmãos. Para os discípulos. Não era para a multidão toda, não. Porque aquele que fizer a vontade de meu Pai, que está nos céus, esse é meu irmão, irmã e mãe. E em Mateus fala: e entrou em casa, e mais uma vez a multidão afluiu de tal modo que nem sequer podia comer o pão. Quando seus parentes souberam disso, saíram para segurá-lo, porque diziam: está fora de si. Chegaram sua mãe e seus irmãos. Quer dizer, aqui em Marcos é legal porque a gente fica sabendo da onde que apareceu essa mãe e esses irmãos. O Cristo estava já no seu apostolado, andando lá pela Judéia, Galiléia, e ele ia pregando, ia fazendo aqueles milagres, e cada vez ia fluindo mais gente, né? Então, o que aconteceu? Os rumores de que o Cristo estava, né, vamos dizer assim, tanto em deslocamento
quanto das multidões atrás dele, quanto dos milagres, chegou lá na cidade dele, de Nazaré, e aí eles foram, os parentes, né, do Cristo, foram lá atrás dele. Mas por quê? Porque estavam dizendo que ele estava fora de si. Tem alguns evangelhos, alguns que traduziram como sendo estava louco. Um momentinho só. Parei para espirrar. Aí, porque você sabe que não tinha nenhum veículo de comunicação a não ser, a não ser uma boa de uma fofoca, né? Mas que naquela época era o equivalente a uma rádio, uma televisão, um jornal, que não tinha nada disso. Então, a comunicação se fazia entre as cidades pelas pessoas que se deslocavam de uma cidade para outra. Por exemplo, aqui essa família dele é estimado que andou 30 quilômetros até chegar lá em Cafarnaum. Que essa casa aí que está falando, entrou em casa, não era a casa do Cristo. No início da pregação era a casa da sogra de Pedro. Olha como é que é, né? Então era onde o Cristo estava hospedado, lá em Cafarnaum. Depois ele vai sair andando por toda a Judéia e Galiléia, e aí ele vai parar em várias cidades, dormir às vezes em casa de pessoas que acolhiam ele, às vezes não. É onde dava, né? Caverna, né? Assim como ele orientou os apóstolos, quando ele mandou os apóstolos 2-2, ele falou, não leva nada não, né? Não leva nem uma segunda muda de roupa, nem uma segunda alpercata, né? Ou sandália, porque ao trabalhador é digno e justo que receba o seu pagamento, e aí não em dinheiro, mas em víveres, né? Lugar para dormir, água para beber e comida para comer. E aí, lá naquela região, aí você sabe como é que é, né? Quem conta um conto acrescenta um ponto. Chegou lá na cidade dele, dizendo que, entrou em casa, e mais uma vez a multidão afluiu de tal modo que nem sequer podiam comer pão, nem sequer podiam ele e os apóstolos. Quando seus parentes souberam disso, saíram para segurá-lo, porque diziam, está fora de si. Vê como é que é? E aí os parentes foram lá ver Maria e os irmãos, né? Chegaram, sua mãe e seus irmãos, e ficaram do lado de fora. Mandaram chamá-lo, Maria e os irmãos. E muita gente estava sentada ao redor dele e disseram-lhe, todas as vezes que apareceu nos 3 evangelhos está entre aspas. Então foi essa frase que foi dita mesmo, alguém. Olha, a tua mãe, teus irmãos e tuas irmãs, em Marcos eles detalham, estão lá fora a te procurarem. Estão lá fora e te procuram. Ele perguntou-lhes, dizendo, quem é minha mãe ou meus irmãos? E olhando em torno para os que estavam sentados em roda, disse, eis minha mãe e meus irmãos, que eram, na roda próxima dele, eram os apóstolos e discípulos.
Nem todos os discípulos eram apóstolos, tá? Tinha mais gente além dos 12 apóstolos. Pois quem fizer a vontade de Deus, esse é meu irmão, irmã e mãe. Bonito, não é? Isso é em Marcos, tá? Em Marcos, isso que eu acabei de ler, está separado, tá? É no mesmo capítulo, está no mesmo capítulo 3. Só que aquele início que fala que os parentes ficaram sabendo que ele estava fora de si, são os versículos 20 e 21. E essa outra parte que coincide com relatos de Lucas e Mateus, que é essa que diz que, a mãe e os irmãos chegaram, ficaram do lado de fora, mandaram chamar, que o relato é basicamente o que relatou Mateus e Lucas. Em Marcos também, capítulo 3, 31 a 35. Então, eles foram lá, os parentes, acudir Jesus, tá? Eles foram lá numa de resgatá-lo, né? Aqui fala até, quer ver, foram lá, saíram para segurá-lo. E aí, de acordo com a Bíblia se é uma tradição católica, evangélica, né, mudam algumas palavras aí, né? Então, por exemplo, diziam que estava fora de si, já vi em Bíblia diziam que estava louco. Como vocês sabem, esse texto aqui é a Bíblia traduzida, a Bíblia não, são os evangelhos, né, que foram traduzidos pelo Pastorino, Carlos Torres Pastorino, autor da Sabedoria do Evangelho. Então, ele teve acesso aos códices, aos textos originais, né? Vocês sabem que esses textos foram reunidos, está em diferentes línguas, né? Grego, latim, e alguma coisa está em aramaico, cirílico, mas aí eles conseguiram o texto em aramaico e em latim, por exemplo. Então dá para você também ter acesso à língua, né, aramaica. E o Pastorino teve acesso. Pastorino, como todo mundo sabe, foi monge, e ele pôde fazer uma tradução mais não, né? Completamente identificada com a real, né? E aí o que acontece? Ele, quando faz a análise, ele começa pelo texto e por que ele usou determinadas palavras. Inclusive ele comenta essa questão de usar louco, estar louco, né? E aí está fora de si, ele está perturbado, a família não sabia exatamente do que se tratava. E aí, o que fica pra gente? O que chama a atenção da pessoa que vai ler assim inadvertidamente? Primeiro, que tem a sua mãe, Maria, e seus irmãos. Aí já fica todo mundo horrorizado. Nossa, Maria teve muitos filhos. Bem que eu já tinha ouvido falar isso. Olha, eu não estou querendo fazer a cabeça de ninguém. Quem acredita que Maria teve vários filhos, tá bem, acredita. Sabe por quê? Não muda em nada a mensagem do Cristo. Isso aí é mais um dogma católico para dizer que ela continuou pura, né? Mas eu também acredito que não teve, pelo seguinte: isso daí era uma comunidade, como eu já falei aqui. Nazaré tinha uns 300 pessoas. Todo mundo era da família de Jesus. Tinha primos de primeiro grau, de segundo, de terceiro, de quarto, entendeu? Alguns saíam, alguns parentes saíam. Maria foi ajudar, aí fala, Maria foi ajudar a prima Isabel, né, que o anjo Gabriel fala para ela, sua prima também está grávida. Maria tinha 13 anos e Isabel tinha 60. É lógico que Isabel não era prima de primeiro grau de Maria. E a Isabel já não estava mais morando na cidade. Aí a Maria vai lá ajudar a passar os últimos
3 meses de gravidez, ajudando Isabel e ajudando a trazer ao mundo João Batista, né? Que vai ser primo de Jesus, sei lá, em 7º grau, né? 8º, sei lá. Se Isabel já não era muito próxima, mas era primo. Entende? Então, primeiro esses irmãos aí, parece até que tem em outros evangelhos apócrifos, que era a Maria Salomé, que vem a ser mãe de Tiago, né, e de Judas Tadeu, né? Era Salomé, a outra Maria, que era também prima. A Salomé era prima de 1º grau de Jesus, a outra Maria também. Esses que vieram a ser apóstolos por exemplo, o Tiago Menor e o São Judas Tadeu, que são irmãos e que foram também apóstolos, né? Esses também eram primos de 2º grau de Jesus, que eram filhos da Salomé. Isso aqui não é uma fofoca familiar, não, tá? É que o nome desse estudo é a família de Jesus. E chegaram lá botando banca. Aí Jesus aproveitou para trazer esse ensinamento maravilhoso, tá? É uma maneira de a gente aproveitar e desvendando os laços de parentesco, né? Quem é que andava com Jesus, para mostrar que essa família aí de Jesus era uma família do balacobaco, era todo mundo evoluído. Uns mais, outros menos, mas você vê que era esses aí que são citados, tá? Esses que são citados. Vamos lembrar que quando Jesus começa o apostolado dele, que ele vai fazer o estudo lá na sinagoga de Nazaré, tem uns primos mais distantes que não gostam dessa história não, que ele diz que não vai fazer milagre lá. Aí não sei se vocês lembram, tem uma passagem, que até a gente já estudou, que ele, então, no final do estudo, os primos vão levando ele singelamente para jogá-lo do penhasco, né? Porque eles ficam muito zangados, né? Era uma comunidade judaica, por isso que todo mundo diz, o Cristo era judeu? Era, claro que era. Ele foi apresentado ao templo, tudo naqueles dias, teve bar mitzvah, provavelmente, não é relatado. Porque ele vivia numa comunidade judaica, quando fala o templo, lá é a sinagoga. E aí, ele aproveita essa maravilhosa passagem, né? Claro que ele já estava sabendo que a mãe e os irmãos estavam vindo, né? E ele já sabia que ia poder aproveitar e falar para aquele povo todo, que deve ter ouvido isso com muito espanto, né? Ele dá a impressão que ele está fazendo uma soberba com a família, né? Minha mãe e meus irmãos, que ele fala, tua mãe e teus irmãos estão lá fora querendo te ver. E aí no Mateus e no Marcos, ele diz assim, ele perguntou-lhes, dizendo, quem é minha mãe? Ou meus irmãos? Isso é em Marcos. Em Mateus, ele pergunta, quem é minha mãe e quem são meus irmãos? A mesma pergunta. Vamos ver aqui em Lucas. Ele, porém, respondendo, disse, minha mãe e meus irmãos são aqueles que ouvem a palavra de Deus e a praticam. Ou seja, é a página de leitura que eu abri ao acaso, né? Que é a Obreiros Atentos, que é também um link com o culto passado, né? Atentos. Ou seja, ele realça aqui o quê? Que os vínculos verdadeiros, familiares, não é pela carne, não é, eu sou filho de fulano, né?
Aí a gente sabe que o vínculo verdadeiro é espiritual. Então, assim, a questão de você ser filho de alguém, irmão de alguém, é nessa encarnação, né? Como o pastorino chama atenção, é nesse momento, nessa personalidade, tá? Que a individualidade é quem nós realmente somos, né? É essa que está numa jornada de purificação. Tem a encarnação que erra, tem a encarnação que acerta. Mais comum é errar e acertar. A gente veio para acertar, mas está acertando cada vez mais. Já melhorou um pouco, né? Já não estamos mais naquele mundo, né, de primitivo, né, que a gente só errava, praticamente só errava. A gente já está num mundo de prova e expiação. Então a gente está se depurando para poder ir para os mundos de regeneração. Você vê, hein? Então vai estar na regeneração. Mais adiantados, mais em regeneração. Para depois passar para mundos felizes, né? Que é aí onde o bem prepondera. E depois, finalmente, né, esses mundos superiores, acima dos felizes, que aí já está todo mundo, espera-se tenha terminado o karma e que esteja só se burilando, elaborando a sua própria evolução, dentro de gradações de espíritos ditosos, eu não sei se já é espírito crístico, mas espíritos iluminados e sem karma para cumprir. Possivelmente nesses mundos nem tem mais corpo físico, né? E aí o que ele diz? Ele fala isso, que para causar essa estranheza e chegar até a gente preservando essa lição. Quem é minha mãe? Quem são meus irmãos? Todos esses quer ver? Meus irmãos são aqueles que ouvem a palavra de Deus e a praticam. Pois quem fizer, olhando em torno para os que estavam sentados em cada roda, disse: eis minha mãe e meus irmãos. Pois quem fizer a vontade de Deus, esse é irmão, irmã e mãe. Em Marcos. Em Mateus: eis minha mãe e meus irmãos, porque aquele que fizer a vontade de meu Pai, que está nos céus, esse é meu irmão, minha irmã e minha mãe. Então, ou seja, é um desdobramento quando ele diz: vocês são todos filhos de Deus. Eu sou filho de Deus. E vocês são todos filhos de Deus. Agora, ele é um filho de Deus que está bem mais à frente. Ele é um espírito crístico, né? Daí ele ser o Cristo de Deus. Tá? A personalidade era Jesus, que na verdade não se tratava de uma personalidade, era a individualidade se mostrando com essa personalidade que é Jesus o Cristo. Então era Jesus o Cristo, né? Depois todo mundo falou Jesus Cristo, que é Jesus, o Espírito Crístico, tá? Por isso que em vários momentos a samaritana mesmo vai conversando com ele, aí ela não sabe quem ele é, depois ele fala: você, meu Senhor, e depois no final do diálogo ele fala: mestre. Ela, durante o diálogo, que é iniciático, ela reconhece ele como um mestre, nesse sentido aí de espírito crístico, né? Ele era o Cristo aguardado, o Cristo planetário, nosso Cristo, tá?
e a quem a gente se reporta, né? O modelo que a gente conhece. Mas chegaremos nesse grau crístico, né? E aí, né, mesmo agora nós somos filhos, como esse Cristo que se apresentou é a segunda pessoa da Trindade, que é o Pai, que é Deus, que não é uma pessoa, que é a matriz energética do universo, Deus, né? O Pai, o Filho, Jesus Cristo, enviado por Deus, que todo mundo conheceu, né? A mesma gente que... A gente não sabe se estava lá encarnado, mas mesmo a gente conheceu. E o Espírito Santo, que é o Deus na Terra se expressando através da humanidade. Tá? Então agora nós vamos nos recolher, nos colocar confortavelmente na cadeira, no divã, na cama, para podermos receber esse passe fluídico terápico da espiritualidade, dos seus guias e protetores, dos espíritos da falange do nosso patrono, São Francisco de Assis, ou espíritos marianos e maristas, espíritos da falange de São Judas Tadeu, da sua devoção. Elevemos mais uma vez os nossos pensamentos ao Pai e confiemos. Nós pedimos ao Cristo para que possam os nossos amigos espirituais, juntamente com os protetores de cada um aqui presente, realizar através deste passe fluídico terápico o tratamento particularizado de acordo com as necessidades que cada um apresenta. Que seja suavemente depositado em nosso corpo fluídico, mental e físico o remédio advindo das camadas superiores da vida, tão bem preparados por corações amorosos para nos atender. Rogamos ainda que os benefícios deste passe se estendam aos nossos lares, envolvendo de forma carinhosa nossos familiares, parentes e amigos, proporcionando-lhes igualmente tratamento eficaz. Intimamente pedimos forças para desenvolver em nós coragem, discernimento, paciência e bom ânimo em nossa lida diária, nos colocando agora na posição de receptores, abertos à boa influência do alto, alentando a nossa consciência de que somos seres oriundos e viventes no universo de Deus. Agradecemos a nossa coexistência com o nosso próximo e a atual reencarnação que nos colocou em contato com os elementos indispensáveis às nossas necessidades de evolução. Rogamos inspiração para que possamos aproveitar a oportunidade da mesma para exercitar o perdão e a busca sincera pela harmonização íntima, sem deixar de atender aos reclames da lei de progresso e evolução. Finalmente pedimos equilíbrio moral e emocional, inspiração nos padrões do Evangelho, para que possamos solucionar com os nossos esforços os problemas que nos envolvem. Resignação positiva sem estagnação. Compreensão para agir com amor, ação sem ser subserviente. Proteção, forças para manter a vigilância e disposição para realizar a nossa reforma maior, graças a Deus. Graças a Deus, graças às egrégoras da Aliança da Fraternidade do Evangelho da Noite, aos nosso patrono e sua falange bendita, São Francisco de Assis,
aos nossos guias, protetores e anjos da guarda, espíritos protetores que nos envolvem individualmente e de família. Nós queremos agradecer as bênçãos que recebemos durante esse culto, a visita da caravana do Evangelho da Noite nos nossos lares, fazendo a reharmonização das vibrações e a reenergização, fazendo um reequilíbrio das energias, das forças, no nosso lar físico e espiritual e nos nossos corpos, que são os nossos templos. Os nossos corpos, o corpo mental, o corpo emocional, o corpo espiritual, o duplo etérico. Todos esses corpos sejam reequilibrados, sejam sanitizados e reenergizados na paz do Cristo. Rogamos ainda, Senhor, para que possamos enviar um quanto de energia para todos esses líderes materiais que estão na posição de poder, influenciando grande número de pessoas e etnias. Queremos rogar também para os líderes espirituais, encarnados e desencarnados, que todos sejam muito amparados, envolvidos e protegidos. Queremos rogar para a transição planetária e para essa humanidade encarnada e desencarnada, essa humanidade do planeta Terra, e contribuir com um quanto de energia para a nossa transição planetária. Agora nós vamos fazer 30 segundos de silêncio para que possamos colocar as nossas demandas, os nossos pedidos, inclusive a intercessão por terceiros, e pedidos específicos referentes à nossa vida diária. Graças a Deus, pedimos a Deus, ao Cristo, a permissão para dar por encerrado o culto do Evangelho da noite de hoje, dizendo o lema da nossa casa, paz e fraternidade, e o lema de Francisco, paz e bem. Graças a Deus, dá-nos uma boa semana.